Algo grandioso foi erguido na terra de Sinar. Não era apenas uma torre, era uma afronta direta ao céu. Mas por trás de tijolos e betume, escondia-se um segredo que poucos compreenderam, até que o próprio Deus desceu para julgar. Uma história de orgulho, queda e redenção, fiel às Escrituras, que precisa ser conhecida em profundidade. Se inscreva no canal e comente de qual cidade ou país você está assistindo. Após o grande juízo das águas, quando o Altíssimo purificou a terra com o dilúvio, restaram apenas Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. Com temor e reverência, saíram da arca oferecendo holocaustos ao Senhor. Deus então fez uma aliança com Noé, colocando um arco nas nuvens como sinal eterno de que jamais destruiria toda a carne com águas novamente. Os anos passaram. A terra começou a ser repovoada a partir dos filhos de Noé. Povos e nações surgiram, mas com o crescimento da humanidade, cresceu também a distância espiritual entre o homem e seu Criador. A reverência que havia nos dias do dilúvio começou a se perder. As gerações seguintes ouviram dos feitos do Deus Altíssimo, mas os corações se enchiam de orgulho e autossuficiência. Todos falavam uma só língua. A comunicação era perfeita, e com isso, uma unidade poderosa se formou entre os homens, mas não para glorificar a Deus. Em seus corações, surgiu um desejo sutil e perigoso: construir uma civilização forte, centralizada, onde jamais seriam dispersos pela terra. Começaram a sonhar com algo grandioso, algo que tocasse o céu, não para se aproximar de Deus, mas para exaltar o nome dos homens. Eles partiram do ocidente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, uma região fértil, entre rios e montanhas, localizada onde futuramente surgiriam impérios como a Babilônia. Ali, decidiram se estabelecer. Ali, planejariam algo nunca antes visto. Vamos, diziam entre si, façamos tijolos e queimemo-los bem. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque os céus. Na aparência, parecia um projeto engenhoso, uma realização humana nobre, mas o céu via além das palavras. Deus olhava para os corações. A intenção por trás daquela torre não era comunhão com o Altíssimo, mas separação dele. A cidade e a torre seriam o símbolo máximo da autonomia humana, onde o nome do homem seria exaltado acima do nome de Deus. A obra começou. As fornalhas queimavam dia e noite, produzindo tijolos resistentes. O betume retirado da terra era usado como cimento. O solo de Sinar tremia sob o peso de uma construção que não era apenas física, mas espiritual. O espírito de rebelião que uma vez tomou Lúcifer agora influenciava os homens. Queriam fazer para si um nome, queriam alcançar os céus sem submissão, queriam ser como Deus. Enquanto a torre subia, algo descia no íntimo dos homens: o temor do Senhor. A confiança no Altíssimo foi substituída pela confiança na obra de suas mãos. E o que era para ser um memorial de unidade, tornou-se uma expressão de idolatria. A planície que antes ecoava louvores e memórias do dilúvio, agora se enchia de vanglórias. Jovens louvavam a grandeza da cidade. Anciãos declaravam que nada poderia deter aquele povo. As crianças eram ensinadas que a torre os tornaria invencíveis. E ninguém falava mais sobre o Deus que os preservou das águas. Contudo, no meio da multidão havia inquietação. Um sopro sutil do Espírito de Deus ainda agia em corações sensíveis. Alguns temiam o rumo das coisas. Sussurravam entre si, lembrando do que aconteceu com os homens nos dias de Noé. Mas suas vozes eram abafadas pela multidão empolgada. Era tarde demais para parar. O céu em silêncio observava. O trono de Deus não estava ameaçado, mas o juízo se aproximava. E como sempre, antes do juízo, vinha a misericórdia. Antes da queda, vinha o alerta. Mas o povo de Sinar tapou os ouvidos espirituais. Estavam cegos, guiados pelo orgulho. Estavam certos de que sua obra jamais seria derrubada. Assim se formava, tijolo sobre tijolo, não apenas uma torre, mas um desafio espiritual. O mundo havia mudado após o dilúvio, mas o coração do homem sem Deus continuava o mesmo. E enquanto o topo da torre crescia em direção ao céu, os olhos do Senhor já estavam sobre ela. Porque o que o homem ergue em orgulho, o Altíssimo observa com justiça, e a justiça dele jamais falha. A planície de Sinar resplandecia sob o sol ardente, onde milhares de mãos se uniam em um só propósito: erguer a grande cidade e a torre cujo topo alcançaria os céus. O chão tremia com os passos coordenados de trabalhadores e arquitetos.
Fornalhas rugiam incessantemente, queimando tijolos de barro moldado com precisão. Cada pedra colocada parecia ser um grito silencioso contra a vontade de Deus. Ali, entre a poeira e o calor, homens e mulheres encontravam um novo tipo de esperança, não no Senhor, mas na força do coletivo. Já não se falava sobre as histórias do dilúvio ou sobre a obediência de Noé. A nova geração acreditava estar construindo uma nova era, livre de juízos divinos, fundamentada na unidade e na inteligência humanas. O temor do Senhor, que outrora guiava os passos dos patriarcas, era agora substituído por slogans de glória e eternidade. Líderes surgiam entre eles, não por chamado divino, mas por influência e eloquência. Homens que diziam: com essa torre seremos lembrados para sempre, com essa cidade jamais seremos dispersos, faremos história. E o povo os ouvia com reverência, como se fossem profetas de um novo tempo. Mas o que os olhos humanos não viam era o tipo de unidade que estavam cultivando. Uma unidade sem verdade. Um acordo onde o centro não era Deus, mas o orgulho. Uma comunhão que não gerava santidade, mas rebelião. A linguagem comum, um dom precioso de Deus, era agora ferramenta de vaidade. Enquanto as paredes da torre subiam, as colunas espirituais desabavam. O projeto, que aos olhos humanos era um símbolo de progresso, aos olhos de Deus, era uma afronta direta à sua soberania. A torre não era apenas alta em estrutura, era alta em arrogância, moldada com a intenção de substituir o altar pelo monumento humano. A atmosfera espiritual da cidade se tornava pesada. As palavras pareciam uníssonas, mas carregadas de intenções diferentes. Entre muitos corações, havia um desejo velado de escapar do domínio divino, de se tornarem autossuficientes. Aquela não era apenas uma construção, era uma declaração espiritual de independência. Deus, em sua longanimidade, ainda não intervinha. Ele observava. Como nos dias de Caim, como nos dias do dilúvio, ele via o mover dos corações. Ele escutava o eco da torre no plano espiritual. E mesmo entre as multidões entorpecidas pelo orgulho, havia vozes caladas de quem sentia que algo estava errado. Eram poucos, homens e mulheres, que, ao ouvirem os discursos de glória e fama, sentiam um arrepio na alma. Lembravam-se das histórias contadas pelos pais e avós sobre o Deus que julgou a terra com águas e salvou apenas os fiéis. Temiam que, mais uma vez, os céus se abrissem, não com chuva, mas com julgamento. Ainda assim, a obra não parava. Ao contrário, ganhava velocidade. A torre começava a aparecer no horizonte, visível de longe, como um farol de orgulho humano. Os anciãos da cidade diziam que logo tocariam os céus. E se isso acontecesse, nada mais seria impossível para eles. Nada nos deterá, proclamavam os líderes. E, de fato, parecia que nada podia detê-los. Eram organizados, disciplinados, determinados. A linguagem era um só som. O projeto era um só pensamento. A ambição era uma só chama. E essa chama estava prestes a incendiar os céus com uma afronta que exigiria uma resposta divina. O silêncio dos céus não era esquecimento. Era apenas o tempo da justiça se formando. Porque o Deus que não poupou o mundo antigo com águas, não pouparia uma geração que, com palavras, tentava usurpar seu lugar. A torre crescia, a cidade se fortalecia, o povo se unia, mas uma visita inesperada estava para acontecer. Uma visita que mudaria para sempre o destino da humanidade. Porque quando os homens tentam tocar os céus sem temor, o céu desce com justiça. A construção seguia de forma ininterrupta. No coração da planície de Sinar, a torre elevava-se em alturas jamais vistas e a cidade começava a se espalhar ao redor como um organismo vivo. O que antes era apenas solo e silêncio, agora ressoava com sons de comando, gritos de esforço e celebrações humanas por cada nova camada erguida. Era como se nada pudesse parar aquela geração determinada. Os tijolos queimados com perfeição reluziam sob o sol como se fossem obras de ouro. O betume escorria pelas laterais, fixando os blocos com firmeza, e enquanto as mãos trabalhavam, os corações se enchiam de uma confiança cega. Eles diziam: não seremos como os antigos, que foram dispersos e esquecidos. Faremos para nós um nome, seremos lembrados por todos os tempos. As palavras ecoavam entre os corredores da cidade em formação. Crianças corriam pelas construções, ouvindo seus pais exaltarem a força humana. Jovens eram treinados para continuar a obra com orgulho. A velha história de Noé tornava-se distante, irrelevante, quase um mito. O povo agora olhava para o futuro com olhos voltados apenas para si mesmos. Mas o que os olhos não viam era o abismo que se abria entre aquela geração
e o Deus que os formou. A torre, erguida para tocar os céus, tornava-se símbolo de idolatria, não com imagens esculpidas, mas com intenções. O espírito de adoração que um dia foi direcionado ao Criador, agora era voltado para a própria criação. E no plano invisível, travava-se um conflito espiritual profundo. Os céus não estavam indiferentes. O trono de Deus não estava alheio. A fumaça que subia das fornalhas de Sinar era testemunha diante do Altíssimo da arrogância de um povo que não mais o invocava. O que parecia apenas uma obra arquitetônica era, na verdade, uma tentativa de usurpar o trono de Deus. A frase repetida entre os trabalhadores, "Façamos para nós um nome", carregava em si o mesmo espírito que um dia encheu o coração de Lúcifer. "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14, 13, 14. E mais uma vez, esse espírito sutil e destrutivo enredava o coração humano. Eles não queriam apenas uma cidade, queriam um centro de poder, um símbolo de autonomia espiritual, uma civilização onde o homem fosse o próprio Deus. Enquanto isso, Deus observava, não por ignorância, mas com paciência. Sua justiça não age por impulso, mas por propósito. Ele sabia onde aquilo levaria. Ele sabia que, se deixados por conta própria, nada seria impossível para eles. E não porque fossem deuses, mas porque estavam unidos sob um espírito de rebelião. A cada metro que a torre crescia, mais distante ficava a memória do Éden, da submissão, da obediência. A unidade que uma vez foi bênção, transformava-se em maldição por causa da intenção corrompida. E assim como a serpente enganou Eva com promessas de grandeza, agora a própria humanidade se enganava, acreditando que poderia se tornar eterna sem Deus. Mas entre a multidão, o Espírito de Deus ainda soprava. Em silêncio, ele despertava lembranças em corações adormecidos, velhos sonhos com o Criador, fragmentos da fé de Noé, flashes do dilúvio. Alguns, em meio à multidão, olhavam para a torre e sentiam um aperto no peito. Não sabiam explicar, mas algo estava errado. Aquela obra era grandiosa demais para ser apenas um edifício. Era um altar, mas não para o Senhor. Esses poucos, mesmo temendo falar, oravam em segredo, clamavam em silêncio por discernimento, e o céu ouvia, o Altíssimo ouvia, e ele estava prestes a agir. Porque quando o nome do homem se ergue contra o nome de Deus, o tempo da misericórdia dá lugar ao tempo da intervenção. O topo da torre já desaparecia nas nuvens. Os homens batiam no peito com orgulho. A obra avançava, mas a próxima etapa da história não seria decidida por eles, porque o Deus que reina sobre todos estava prestes a descer. E quando ele desce, tudo muda. A torre já se erguia tão alto que alguns diziam poder ouvir o sussurro dos ventos celestiais. A construção parecia tocar os céus, como se quisesse forçar sua entrada no trono de Deus. Os líderes andavam de um lado para o outro, satisfeitos, orgulhosos, apontando para a imensidão da obra e proclamando: "Não há limite para nós. Se conseguimos isso, nada mais nos será impossível." O povo os ouvia com fervor. O espírito de independência, camuflado de progresso, agora dominava toda a atmosfera da cidade. A adoração ao Criador já não era ensinada entre as famílias. Em vez disso, celebrava-se a força coletiva, o poder humano, o espírito de conquista. Eles não queriam mais depender de Deus. Queriam ocupar seu lugar. No plano espiritual, era como se a mesma voz que um dia declarou: "Serei semelhante ao Altíssimo", ecoasse agora entre os homens. Eles haviam se tornado instrumentos de um antigo desejo de rebelião, o mesmo que derrubou Lúcifer e que agora alimentava a construção da torre. Não existiam ídolos esculpidos em pedra, mas o verdadeiro ídolo estava entronizado no coração, o próprio ego. A idolatria não era visível aos olhos, mas queimava como fogo invisível nas motivações humanas. A torre, grandiosa por fora, era podre por dentro. Não havia altar de sacrifício nem oração. Havia ambição, vaidade e arrogância. Ainda assim, os céus não se calavam. Embora Deus ainda não tivesse descido em juízo, sua presença era real, e mesmo que os líderes não percebessem, o Espírito do Senhor inquietava os que ainda tinham um resquício de temor. Entre os trabalhadores, alguns deixavam suas ferramentas por instantes. Olhavam para o céu e sentiam o peso espiritual daquela obra. Eles não sabiam explicar, mas o espírito dentro deles se angustiava. O que deveria ser um projeto de honra parecia carregar uma sombra escura. O silêncio do céu era ensurdecedor. E o nome de Deus, outrora proclamado com reverência,
agora era esquecido. Havia aqueles que tentavam lembrar os outros das histórias antigas, do Éden, da queda, do dilúvio, mas suas palavras eram abafadas pelo barulho dos construtores e pelas vozes dos líderes que diziam: isso é superstição dos velhos tempos. Agora somos livres, agora somos senhores do nosso próprio destino. Foi nesse ponto que o juízo começou a se formar nos céus. Deus, o Criador dos céus e da terra, olhou para a obra. Ele não se impressionou com sua altura, pois nada é alto demais para aquele que criou o universo. O que lhe chamou a atenção foi a motivação dos corações. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. Essa não foi uma descida de curiosidade, foi uma descida de julgamento. O Deus eterno desceu para inspecionar o que os homens estavam fazendo com a liberdade, com o dom da linguagem, com a capacidade de criação. E o que ele encontrou foi rebelião organizada. Deus viu uma unidade perigosa, não em justiça, mas em orgulho. Uma só língua, um só pensamento, um só propósito, mas totalmente desconectados de sua vontade. Era um acordo demoníaco disfarçado de progresso, uma aliança entre homens, feita à margem do Criador. E então o Altíssimo falou: eis que o povo é um, e todos têm uma só linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Era o momento. Deus não podia permitir que o homem continuasse nesse caminho de autodestruição espiritual. Se não fossem interrompidos, levariam toda a humanidade à perdição novamente. Mas desta vez, não com água, desta vez, com palavras. O juízo que viria não seria apenas uma interrupção física, seria uma divisão profunda, cirúrgica, destinada a quebrar o poder do orgulho coletivo. O Senhor já havia decidido. A confusão das línguas seria o freio divino sobre a arrogância humana. A torre seguia crescendo, mas ninguém sabia que o próximo tijolo seria o último, porque quando Deus desce em julgamento, nada permanece de pé diante dele. No coração da planície de Sinar, a construção não cessava. Era como se o próprio povo estivesse embriagado pelo ritmo da obra. Homens gritavam ordens, mulheres organizavam suprimentos, jovens corriam com barro e betume. O calor era intenso, o ruído constante, mas ninguém parava. Havia uma febre invisível movendo todos em uma mesma direção, a glória humana. A torre agora podia ser vista de distâncias inimagináveis. Seu topo parecia desafiar o próprio firmamento. As vozes dos líderes ecoavam pelas praças recém-formadas. Nada nos deterá. Nosso nome será eterno. Aqui está o início da era do homem. O espírito de independência transformava-se em adoração própria. Não mais orações, não mais sacrifícios ao Senhor, apenas celebração de feitos humanos. A linguagem comum permitia uma eficiência assustadora. Todos se entendiam, todos trabalhavam, todos obedeciam à mesma visão. Mas no invisível, os céus já estavam em movimento. Deus, que havia descido para ver, agora decretava a ação. O plano divino era claro e imediato: confundir a linguagem. O Senhor sabia que a força daquele povo estava na comunicação unificada, e aquilo que havia sido dom, a linguagem perfeita, seria agora o instrumento da própria queda. No plano espiritual, um grande conflito se intensificava. Era como se anjos estivessem preparados para executar a ordem do Senhor, não com armas, não com destruição, mas com um toque sutil que abalaria os fundamentos de toda a estrutura humana. A separação começaria pela língua, mas seus efeitos atingiriam os corações. E assim, no meio da rotina frenética da construção, algo começou a mudar. O pedreiro que pedia um tijolo recebia areia. O mestre de obras que gritava instruções via olhares de confusão. O ferreiro que exigia fogo recebia água. Num instante, as palavras que antes uniam agora dividiam. Vozes antes claras tornaram-se barulhos indecifráveis. Línguas se multiplicaram diante dos olhos atônitos do povo, e ninguém compreendia mais ninguém. Traga o betume, gritou um, mas o outro respondeu com sons desconhecidos. Você está zombando de mim? O que está dizendo? Que língua é essa? O caos se instaurou. As ferramentas caíram das mãos. Os tijolos ficaram pelo caminho. A obra parou. O medo tomou conta. Olhares desconfiados substituíram os rostos confiantes. Os grupos começaram a se isolar, instintivamente, por afinidade de som. Os que ainda se entendiam se juntavam, os demais se dispersavam. O que antes era um só povo agora era uma multidão dividida. A torre ficou silenciosa.
O que a arrogância havia levantado, o toque divino havia silenciado. A unidade sem Deus foi quebrada com precisão cirúrgica. Não houve grito do céu, nem terremoto, nem tempestade. Apenas confusão, e isso foi suficiente. As línguas, agora muitas, tornaram impossível a continuidade da obra. A cidade parou. O orgulho desmoronou. O medo se espalhou como uma praga invisível. O povo que antes dizia, faremos para nós um nome, agora fugia confuso, buscando refúgio. A torre não caiu fisicamente naquele momento, mas espiritualmente ela foi desfeita no exato instante em que o orgulho deixou de ser compreendido. Babel, que significaria porta dos deuses, passou a ser lembrada como confusão, e foi assim que o Senhor dispersou os homens por toda a face da terra. O projeto humano foi frustrado não com força, mas com sabedoria. O juízo não destruiu o povo, mas expôs seu erro, transformando sua união pecaminosa em separação redentora. A Torre de Babel tornou-se um monumento não de glória, mas de advertência. E aquele povo que quis subir até o céu, aprendeu que sem o temor do Senhor, toda a grandeza desmorona. A planície de Sinar, que antes ressoava com cânticos de celebração humana, agora estava mergulhada em silêncio quebrado, apenas por vozes desencontradas. A confusão que Deus enviou não apenas desorganizou os trabalhos, ela expôs o abismo que existia entre o coração do homem e a vontade do Criador. Grupos começaram a se formar instintivamente. A linguagem já não era mais uma ponte, mas uma muralha. Pessoas que caminhavam juntas por anos agora se olhavam com desconfiança. A harmonia superficial fora despedaçada por uma intervenção que partiu do trono do Altíssimo. Mas ainda que o juízo fosse visível, poucos entenderam sua verdadeira causa. Muitos culpavam uns aos outros. Outros pensavam ser maldição de algum Deus desconhecido, mas a verdade era uma só. Deus resistia aos soberbos. A torre permaneceu inacabada como um gigante morto em pé, testemunha muda do orgulho humano e da ação justa de Deus. Não era necessário que fosse destruída. Seu poder já havia sido anulado. O povo não mais possuía o que a mantinha viva. Uma única língua, uma única direção, uma única motivação. Nos dias seguintes, tribos inteiras partiram. Carregavam consigo ferramentas, filhos, memórias e ressentimentos. Seguiam em direções diferentes, cada qual guiado pelo som que compreendia. A dispersão que haviam tentado impedir com a torre agora era inevitável. Não por vontade humana, mas por decreto divino. E assim começou o surgimento dos povos, das nações, das culturas. Um novo tempo se iniciava, não por escolha, mas por consequência. O orgulho havia unido os homens de forma ilusória, mas a confusão de línguas revelou o que estava oculto, a fragilidade de um reino sem Deus. Aqueles que haviam rejeitado o temor do Senhor agora caminhavam para longe uns dos outros e, principalmente, longe do altar. E a terra, que antes gemia sob o peso da rebelião, agora respirava novamente. A criação reconhecia a intervenção de seu Criador. A mesma mão que um dia havia colocado limites ao mar, agora colocava limites ao orgulho do homem. Mesmo dispersos, muitos ainda não compreendiam a dimensão espiritual do que havia acontecido. Alguns continuavam a idolatrar a própria força. Outros começavam a formar cultos estranhos, buscando novos deuses para preencher o vazio deixado pela presença de Deus que haviam rejeitado. Babel, em sua queda espiritual, tornou-se o berço de muitos enganos futuros. Mas Deus, em sua fidelidade, não encerra a história apenas com juízo. Ele sempre preserva uma semente. Em meio à dispersão, em meio à confusão, em meio à vergonha deixada pela torre, havia um plano maior se formando, porque embora os homens se afastassem uns dos outros, Deus já preparava um novo caminho. A Torre de Babel tornara-se um marco, não da vitória do homem, mas da soberania de Deus. A cidade, outrora símbolo de união e poder, agora era apenas ruínas e lembrança amarga. Mas nas entrelinhas daquele caos, o plano de redenção ainda seguia firme, pois mesmo quando os homens falham, a promessa de Deus permanece. E enquanto as tribos se perdiam entre montes e vales, Deus já avistava um homem em meio à terra de Ur, um descendente de Sem, que ouviria sua voz e andaria pela fé. Um novo capítulo estava prestes a começar. O tempo passou, mas a marca da confusão permaneceu sobre a planície de Sinar. A torre inacabada permanecia como um monumento à insensatez, coberta por areia e esquecida pelo som das novas línguas que surgiram. As caravanas dispersas já haviam partido, e Babel, uma vez cheia de vida,
tornara-se um eco do que poderia ter sido, mas o Altíssimo, que desceu para ver a cidade e a torre, não agira por vingança, mas por misericórdia. O juízo não foi uma sentença final, mas um redirecionamento. A intervenção divina em Babel preservou a humanidade da autodestruição. O homem desejava se exaltar. Deus, em sua justiça, os fez lembrar da sua condição. Pó. Na quietude que se seguiu à dispersão, as vozes do orgulho foram silenciadas, e o que restava agora era a terra, a lembrança e a semente do propósito divino, ainda preservada. E então, enquanto os povos formavam civilizações longe dali, Deus olhou para além das ruínas. O juízo havia sido concluído. Agora era hora de iniciar a redenção. No Oriente, nas terras de Ur dos Caldeus, um povo descendente de Sem, vivia um homem chamado Abrão. Ele era diferente. Seu coração, ainda que cercado por uma cultura idólatra, não estava endurecido. Nele havia um espaço que o mundo não conseguia preencher, e o Senhor, que sonda os corações, sabia disso. O juízo de Babel e a confusão das línguas haviam pavimentado o caminho para algo novo. Enquanto os homens tentavam construir sua própria escada para os céus, Deus planejava descer até o homem, chamando-o novamente para um relacionamento de fé e obediência. O silêncio divino foi rompido por uma voz que ecoou nas entranhas da eternidade e alcançou Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Era o início de algo grandioso. Deus escolheria um homem, formaria um povo, e desse povo viria o Salvador. O fracasso de Babel não interrompeu o plano, apenas revelou que o caminho não era pelo esforço humano, mas pela graça divina. Enquanto as tribos dispersas criavam mitos, religiões e símbolos que tentavam explicar o mundo, Deus revelava sua verdade a um coração disposto a crer, e a resposta de Abrão não foi orgulho, mas obediência. Ele partiu sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa. Babel foi edificada para impedir a dispersão. Abrão foi chamado para caminhar sozinho. Babel foi construída com tijolos queimados. A história de Abrão começaria sobre pedras de altar. Babel buscava tocar o céu. Abrão caminhava ouvindo a voz do céu. A diferença estava no coração. E assim, enquanto a torre desmoronava espiritualmente no esquecimento, uma nova história começava a ser escrita. Não com betume, mas com fé. Porque Deus, ao confundir Babel, não destruiu a humanidade. Ele salvou o futuro. As terras da planície de Sinar ficaram em silêncio. A poeira cobria as ruínas da torre. A cidade, outrora viva com sons de celebração e trabalho, agora era um vazio espiritual. Babel, símbolo da união sem Deus, fora quebrada. E mesmo dispersos, os povos levavam consigo mais do que novas línguas. Carregavam também o legado do orgulho. Em diversas regiões surgiam novas civilizações, e com elas, novas crenças. Povos que haviam testemunhado a mão de Deus passaram a inventar seus próprios deuses, reinterpretando os ecos da torre. O que deveria ser um lembrete de submissão tornou-se o ponto de partida para a multiplicação das idolatrias. A linguagem, agora dividida, passou a ser moldada por tradições, medos e lendas. As histórias do dilúvio e da torre, ainda frescas na memória de alguns, tornavam-se distorcidas com o passar do tempo. Assim nasceram cultos, rituais e doutrinas humanas, tentativas de religar o homem ao divino sem arrependimento, sem verdade, sem Deus. Babel se tornava aos poucos mais do que uma cidade, tornava-se um sistema, um símbolo espiritual do afastamento do homem de Deus, um eco que reverberaria ao longo das gerações, até encontrar sua plena forma nos tempos profetizados no Apocalipse. Mas Deus, em sua justiça, jamais abandonaria a história à idolatria. O juízo sobre Babel havia sido também um ato de preservação. E agora, através de Abrão, o Senhor estava traçando um novo caminho. Um caminho que não seria construído por força humana, mas por fé. Enquanto o mundo se espalhava em confusão, Deus falava em segredo com um homem. E esse homem, mesmo vindo de uma terra idólatra, ouvia. Ele não buscava um nome para si, mas cria no nome de Deus. Ele não desejava uma torre que tocasse os céus. Ele desejava conhecer o Deus dos céus. E ali, no coração de um simples servo, nascia a esperança de todas as nações. A diferença entre Babel e Abrão estava na origem do chamado. Babel foi fruto de um consenso humano. Abrão foi chamado por Deus.
Babel foi erguida com o esforço do homem. Abrão caminhava guiado pela promessa divina. Enquanto os povos confundidos se perdiam em busca de identidade, Deus dava a Abrão uma identidade que viria do alto. Enquanto Babel buscava fazer um nome famoso, Deus prometia fazer grande o nome de Abrão, não para a glória humana, mas como canal de bênção para toda a terra. E é nessa distinção que o plano eterno começa a se revelar com mais clareza. A confusão de Babel foi necessária para que a verdade fosse preservada. A separação dos povos abriu espaço para que, no tempo certo, Deus chamasse todos de volta, não por força, mas por amor. E esse amor começava a ser derramado em passos silenciosos, longe das multidões, longe das torres, nos desertos da obediência, onde a fé nascia e a redenção florescia. Babel caiu, mas a promessa permaneceu, e o céu continuava a escrever sua história. Os dias se transformavam em anos. As terras distantes floresciam com novas tribos, dialetos e culturas. Povos nasciam e cresciam, cada um com suas lendas, deuses e práticas. E entre os ecos do passado, Babel permanecia como uma memória fragmentada, ora temida, ora distorcida, mas sempre presente no inconsciente coletivo da humanidade. A torre abandonada tornou-se poeira com o tempo, mas o espírito que a erigiu, o desejo de exaltar o nome do homem acima do nome de Deus, continuava se manifestando por toda a terra. Povos se curvavam diante de imagens, de astros, de forças criadas. Sacrifícios humanos, rituais vazios e religiões de conveniência começaram a proliferar. Era como se Babel tivesse se espalhado não apenas na linguagem, mas na alma dos homens. Em cada cultura nascida da dispersão, havia sinais sutis da antiga rebelião. Ainda que em formas distintas, todas carregavam um desejo comum: controlar o destino, manipular o sagrado, escapar do juízo de Deus sem se render ao seu senhorio. E mesmo assim, no meio dessa escuridão crescente, havia uma luz que não se apagava. Deus não abandonou o mundo às trevas. Ele havia feito uma promessa, e agora, essa promessa começava a tomar forma através de Abrão, o homem que caminhava pela fé. Enquanto os impérios humanos nasciam da desobediência, Abrão respondia à voz divina com submissão. Ele não construiu uma cidade, mas levantou tendas. Ele não edificou torres, mas altares. Onde Babel buscava estabelecer um império, Abrão caminhava como estrangeiro, esperando pela cidade, cujo arquiteto e edificador era Deus. Essa diferença era profunda. A geração de Babel dizia: façamos para nós um nome. A fé de Abrão dizia: seja bendito o nome do Senhor. Babel buscava controle. Abrão oferecia rendição. E por meio desse homem, Deus começaria uma nova linhagem, não apenas biológica, mas espiritual. Dele viria um povo. Desse povo viria a lei. Da lei, o entendimento do pecado. E no tempo certo, viria aquele que destruiria de uma vez por todas o espírito de Babel. Jesus, o Filho do Deus vivo, mas ainda era o princípio. A confusão das línguas não foi apenas castigo, foi proteção. Proteção contra a ilusão da independência. Porque enquanto o homem tentar se erguer acima de Deus, encontrará resistência. Mas quando se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, será exaltado em tempo oportuno. E assim, Babel tornou-se o símbolo eterno daquilo que Deus resiste, e Abrão, o símbolo daquilo que Deus abençoa. A história seguia, a graça avançava, o plano de redenção se movia, fiel e invencível, mesmo entre os destroços da desobediência humana, porque o propósito de Deus nunca falha. As gerações de Babel espalharam-se por planícies, montanhas e vales, erguendo cidades, formando nações, desenhando fronteiras e criando suas próprias versões do divino. Mas o que as separava em línguas e territórios unia-as em um mesmo erro: buscar o sagrado à sua maneira, sem submissão ao Deus verdadeiro. Religiões nasciam de memórias corrompidas do passado. As lendas sobre um Deus que julgou a terra com águas tornaram-se mitos. O orgulho de Babel se disfarçava em rituais, em tradições, em espiritualidade humana, tentando recriar a torre, não com pedras, mas com doutrinas enganosas. Em muitos lugares surgiam templos dedicados a astros, deuses com nomes diferentes, mas intenções semelhantes. Substituir o Deus único por imagens da criação. O que era para ser lembrança do juízo tornou-se base para a idolatria. O erro de Babel não apenas se repetia, se multiplicava. Mas Deus,
em sua infinita sabedoria, permitia que os homens colhessem as consequências de seus próprios caminhos. Cada povo, em sua busca, esbarrava na limitação da carne, no vazio da idolatria, na instabilidade dos impérios humanos. Era como se a terra inteira clamasse por redenção, ainda que não soubesse como pedir. Enquanto isso, Abrão seguia obedecendo. Deus o tirara de Ur dos Caldeus, região diretamente ligada à antiga Sinar. Era como se o Senhor, propositalmente, escolhesse um homem do mesmo solo onde nasceu a rebelião para iniciar uma nova história de fé. E esse homem, sem torres, sem cidades, sem exércitos, caminhava pelas promessas do Altíssimo. Deus havia dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa ousada. Todas as famílias da terra, inclusive aquelas que se originaram da dispersão de Babel. Isso revelava algo tremendo. O plano de Deus não era apenas restaurar um povo, mas reunir novamente as nações, não por meio de uma torre, mas por meio de um descendente. A dispersão de Babel seria revertida no tempo certo por meio de Cristo, mas por ora a terra ainda estava confusa. O nome de Deus, pouco conhecido, os altares verdadeiros, quase inexistentes, e Babel, embora desabitada, permanecia viva no coração de muitos. No entanto, Deus não se esquecia. O tempo era dele. A redenção caminhava em passos lentos, porém firmes, e enquanto os homens tentavam reerguer Babel com outros nomes, o Senhor construía algo invisível, eterno, perfeito. A torre havia sido interrompida, mas um reino estava para nascer. E esse reino, ao contrário de Babel, jamais seria abalado. As marcas espirituais deixadas pela Torre de Babel continuavam gravadas no mundo. Povos seguiam suas jornadas, distantes geograficamente e ainda mais distantes espiritualmente do Criador. O eco da confusão que Deus havia causado em Babel ainda reverberava em cada língua, em cada cultura, em cada sistema religioso que tentava alcançar o divino por esforço próprio. A terra, em sua multiplicidade de vozes, estava unida apenas em um aspecto: o distanciamento do verdadeiro Deus. Babel não era mais uma torre física, era uma ideia, um sistema espiritual, um símbolo de toda a tentativa humana de estabelecer um reino sem Deus. Era o orgulho disfarçado de sabedoria, era a independência travestida de liberdade, era a religião sem revelação. Mas Deus não havia esquecido sua promessa. A confusão das línguas, embora dolorosa, fazia parte de um plano maior. A humanidade precisava entender que não podia salvar-se sozinha, e para isso era necessário que os caminhos do homem se esgotassem, que os impérios ruíssem, que a adoração vazia fosse exposta. Foi nesse cenário que o Senhor continuou a conduzir Abrão, agora Abraão, por caminhos de obediência e promessa. Enquanto o mundo seguia erguendo seus próprios altares, Abraão erguia apenas um, ao Deus vivo, único e verdadeiro. Ele não buscava ser lembrado, não buscava fazer um nome para si, apenas obedecia. E foi exatamente isso que o separou de todos os descendentes espirituais de Babel. Porque, ao contrário dos construtores da torre, Abraão não olhava para cima com arrogância, ele olhava com esperança. Ao longo dos séculos, Babel se tornaria um arquétipo, um modelo de tudo que se opõe a Deus. Os profetas a mencionariam, os apóstolos a identificariam, e no Apocalipse, seu nome surgiria novamente como símbolo do sistema mundial rebelde, Babilônia a Grande, caída, julgada, destruída. Mas ao lado dessa queda, havia outra cidade sendo edificada, não com mãos humanas, mas pelo próprio Deus, não sobre a areia da arrogância, mas sobre a rocha da promessa. Era a Nova Jerusalém, e entre Babel e Jerusalém havia uma promessa, a de reunir novamente os povos dispersos, não pela força de uma torre, mas pelo poder de uma cruz. Essa promessa ainda estava por vir, mas mesmo agora, em meio aos vestígios da queda, havia uma semente de fé que crescia. A história de Babel havia sido de orgulho, confusão e dispersão. A história que se aproximava seria de humildade, redenção e reconciliação. O tempo da restauração estava chegando, e quando ela viesse, o que foi confundido em Babel seria unificado novamente, não na língua dos homens, mas na linguagem do Espírito. Porque o que Deus começou com Abraão, ele haveria de completar. E quando o tempo se cumprisse, todos veriam que a torre desabou, mas a fé permaneceu. No tempo determinado por Deus, séculos após a queda de Babel, as nações ainda viviam separadas por línguas, culturas e credos, mas o Altíssimo, que não se esquece de nenhuma promessa,
moveu os céus e a terra para cumprir seu plano perfeito. Em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus, o descendente prometido de Abraão, estavam reunidos em oração. Eles esperavam a promessa do Pai, como o Senhor havia ordenado. E então, de repente, algo extraordinário aconteceu. Um som, como de um vento impetuoso, encheu o lugar. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar, em outras línguas. Homens simples, da Galileia, proclamavam as maravilhas de Deus em idiomas que nunca aprenderam. Visitantes de todas as nações, presentes em Jerusalém, ouviram em suas próprias línguas. Eles ficaram perplexos. Alguns perguntavam, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Ali no mesmo mundo onde um dia Deus confundiu as línguas para impedir o orgulho, Ele agora as unificava, não pela vaidade humana, mas pela obra do Espírito Santo. O que foi dispersado em Babel começou a ser reunido em Pentecostes. A unidade verdadeira não viria por uma torre, nem por um império. Ela viria por meio do arrependimento, da fé em Jesus Cristo e do derramar do Espírito Santo. As línguas que em Babel causaram separação agora eram ferramentas de proclamação. A multidão que antes se orgulhava de sua força coletiva agora reconhecia sua necessidade de salvação. Pedro, cheio do Espírito, pregou com ousadia e milhares creram. Naquele dia, o Senhor começou a reconstruir, não uma torre de pedras, mas um templo vivo, feito de homens e mulheres de todas as nações, unidos não por uma linguagem humana, mas pela fé em Cristo. O orgulho de Babel havia caído. O sistema de rebelião, condenado desde o início, já estava com os dias contados, e a cidade espiritual de Deus, composta de fiéis de todos os cantos da terra, estava se formando. Essa é a obra que não pode ser abalada. Essa é a unidade que não pode ser confundida. Essa é a vitória que o orgulho humano jamais poderá alcançar. Porque Deus desceu em Babel para julgar, mas desceu em Pentecostes para habitar. E agora, o Espírito de Deus está disponível para todo aquele que crê. Não importa sua língua, sua origem, seu passado. A torre desabou, mas a fé, a promessa e a presença de Deus permaneceram eternamente. O que começou com juízo, terminou com redenção. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E agora, em Cristo, toda confusão é desfeita, todo orgulho é quebrado, e todo coração pode encontrar sua verdadeira casa, não em uma torre, mas no coração do Pai. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.